Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje vou falar sobre pragmatismo. O pragmatismo é uma teoria que tem uma relação de proximidade com o ceticismo. Só que, enquanto o ceticismo tem um aspecto negativo por negar a possibilidade do conhecimento, o pragmatismo adota um sentido positivo, ressignificando o conceito de verdade e logo assumindo a possibilidade do conhecimento. Para o pragmatismo, e nisso a teoria ainda tem uma proximidade com o ceticismo, mas para o pragmatismo a verdade não é a concordância entre o pensamento e o ser, ou seja, entre o pensamento e a essência das coisas, aquilo que as coisas realmente são. Só que, diferentemente do ceticismo, porque nesse caso, mais uma vez, o pragmatismo e o ceticismo estão meio juntos aí, mas diferentemente do ceticismo absoluto, que permanece na negação da verdade e na negação do conhecimento, o pragmatismo substitui esse conceito de verdade por um novo conceito. E a concepção de verdade do pragmatismo é a ideia de que é verdadeiro aquilo que é útil, é verdadeiro aquilo que é valioso, no sentido de que é útil para o ser humano, que é valioso para o ser humano. Nesse sentido, então, o ser humano ele não é apenas um ser teórico, um ser pensante, mas ele é essencialmente um ser prático. Então, o nosso intelecto está sempre a serviço da vontade e da ação de acordo com essas finalidades práticas. O conhecimento, então, para o pragmatismo ele é possível, mas não porque conhecemos a verdade em si. Mais uma vez, ele nega aquela ideia de pensar a verdade como uma adequação entre o pensamento e o ser, e a essência das coisas. Então, não é por isso que o conhecimento é possível. O conhecimento é possível porque, na visão dos pragmáticos, a gente conhece para a gente poder se orientar na realidade. E aí, determinando os fins práticos da vida, a gente define o que pode ser conhecido. Os criadores do pragmatismo são os filósofos Charles Peirce e William James. E tem um representante bem famoso também, que veio um pouco depois, que foi o John Dewey, os três aí norte-americanos. Só que o Peirce, ele acaba abandonando depois o termo pragmatismo, porque ele acredita que o termo está sendo mal utilizado, que ele não é utilizado de maneira correta. Além desses principais filósofos aí, representantes, todos vivendo aí na passagem do século XIX para o século XX, há também quem veja um pouco de pragmatismo na filosofia do Nietzsche, mas é difícil definir isso porque ele mesmo não teve contato com a teoria, enfim, ele não se apropriou disso como uma teoria, uma forma de tentar ver na filosofia do Nietzsche algo de pragmatismo. Mas como eu falei, o Peirce, que foi aquele que criou o termo, na verdade o termo teria sido criado por ele, eles tinham um grupo de pesquisa chamado Metaphysical Club. E aí, nesse grupo, ele, o William James e outros pesquisadores, né, discutiam temas de filosofia, lógica. O Peirce também tem um trabalho na área da semiótica. E aí, nessas discussões, o Peirce teria criado esse termo pragmatismo, mas quem escreveu, utilizando esse termo pela primeira vez, foi o William James, mas ele faz a referência de quem criou o termo foi o Peirce. Como eu disse, a mudança dele, a necessidade dele de mudar o termo era porque ele achava que o termo pragmatismo estava sendo muito usado no senso comum de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito ruim, porque reduzia o pragmatismo à figura de uma postura ou de uma pessoa que é prática ou que se importa só com o que é útil. E talvez até eu falando no começo dessa discussão aqui, apresentando que a concepção de verdade tem a ver com utilidade, essa imagem da palavra pragmático que a gente usa no dia a dia tenha vindo à sua cabeça. Então, uma pessoa pragmática, uma pessoa que ela pensa de maneira prática, que ela age de maneira prática, que ela não vai elucubrar demais sobre as coisas, mas o Peirce achava que essa é uma maneira muito rasa de tratar o pragmatismo, porque a discussão da teoria é principalmente uma discussão que tem uma preocupação lógica. O Peirce, ele questionava o valor da metafísica e ele usava até um exemplo curioso para fazer isso. Ele dizia o seguinte: imagina que o diamante é um objeto macio que se torna sólido, se torna duro só quando ele é tocado por alguém. E aí, do ponto de vista lógico, não tem como a gente refutar essa ideia, porque imagina, aquele objeto ele é sempre macio, só que a experiência que a gente tem com ele é uma experiência única, então a gente nunca vai saber como ele realmente é, digamos assim. E da mesma forma que não dá para refutar essa ideia dele, não dá para refutar isso que eu vou falar agora, olha só. Imagina que se o vídeo estiver passando, esse vídeo agora que você está vendo, estiver passando, e ninguém estiver assistindo, a imagem na tela muda para o Monte Everest. Mas na hora que você está olhando, fica essas imagens que você está vendo agora, enquanto eu estou falando aqui para você. Isso vale, inclusive, se você sair e deixar o vídeo passando e botar uma câmera filmando na hora que você olhar, para mostrar o que você está vendo agora na tela, mas quando não tiver nenhuma pessoa olhando, o que vai aparecer é o Monte Everest. Não tem como você refutar essa tese. Pode ser que isso aconteça.
Pode ser que aconteça mesmo e você não tem como mudar isso. Sempre que uma pessoa olhar, aparece uma coisa. Sempre que uma pessoa não está olhando, aparece um Monte Everest. Enfim, não tem como refutar essa tese. E aí, essa é a questão para ele. Não tem como contestar isso, mas a metafísica se ocupa justamente desse tipo de questão. Ela quer saber sobre a essência do diamante. Ela quer saber sobre o que realmente está aparecendo no vídeo. Mas tudo isso é irrelevante porque a verdade é a descrição da realidade que melhor funciona para a gente. Ou seja, é a sua experiência com o diamante, é a sua experiência vendo esse vídeo. Qualquer outra coisa não é relevante o suficiente, porque a verdade, então, ela tem relação direta com a nossa percepção, com a nossa sensibilidade. E é por isso que o Percy dizia que muitos debates da ciência, da filosofia, da teologia, eles não fazem sentido porque eles se apegam em discussões sobre as palavras, sobre os conceitos e não sobre a realidade. E é justamente sobre a realidade que o pragmatismo se debruça, ou o pragmaticismo, como o Percy queria utilizar, e é exatamente isso que a gente pode conhecer, a realidade. A gente não pode conhecer nenhuma outra coisa. Bem, obrigado por você me acompanhar aqui em mais esse vídeo. Espero que você esteja gostando dos vídeos que eu tenho feito. Se você não assina o canal, eu peço para você se inscrever, porque ajuda muito. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.